Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Meu amigo, minha amiga, eu particularmente não gosto de entrar em números exatos do IBGE para trazer estatísticas das pessoas com deficiência no Brasil, porque existe bastante controvérsia. Alguns falam assim, tem mobilidade reduzida, o outro, tem isso, tem aquilo. Então, uns falam um número exato, outros falam em números alternativos, e eu fico um pouco complicado com isso. Isso é uma coisa minha. Mas então a gente pode jogar assim meio que no ar. Nós temos mais ou menos 40 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência. Pode ser, inclusive, aquela deficiência rápida, aquela que passa, aquela que é passageira, aquele cara que está com a perna quebrada ali, alguma coisa assim. Mas a gente fala de mobilidade reduzida. Número de deficiências intelectuais, eu nem sei exatamente o número. Então, nós podemos falar assim, mas o número é muito grande. Então, o programa Diversidade tem por obrigação trazer à tona essa questão sempre que possível, que essas pessoas não estão todas elas atendidas pelo Estado, pelo município, pelo governo federal, estadual e aí por diante. Então nós precisamos da ajuda de pessoas que são beneméritas, que são beneficentes, que são voluntariosas, que gostam de ajudar o próximo. E por isso nós temos trazido aqui no programa Diversidade constantemente entidades sem fins lucrativos que trabalham em prol dessas pessoas. Hoje nós vamos conversar com a dona Ana Maria Rossetto, que ela é uma das fundadoras da Alternativa, que é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha com pessoas com deficiência intelectual. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. A senhora é uma das fundadoras? Eu sou uma das fundadoras. A Alternativa existe há 32 anos. Começou numa instituição que era um centro de habilitação para crianças e jovens com deficiência intelectual. Chamava-se Centro Ocupacional Havaiandava. Durou uns 30 e tantos anos o Havaiandava e há 32 anos atrás a gente tinha lá um grupo de pessoas que já estavam razoavelmente preparadas do ponto de vista de aprendizado e estavam prontas para poder trabalhar em algum lugar com uma supervisão de trabalho, um lugar protegido, mas estavam prontas, não precisavam mais ficar num lugar de aprendizado só, podiam estar num lugar de trabalho. Naquela ocasião, há 32 anos atrás, era muito difícil você conseguir esses espaços. Então, um grupo de pais e de profissionais que atuava no Havaiandava se juntou para formar uma outra instituição que é a Alternativa, que aí começou. E a Havaiandava fechou? A Havaiandava não fechou, continuou atendendo crianças e adolescentes. Ela ainda existe? Ela não existe mais, ela fechou há uns 20 anos atrás. Aí o Havaiandava era uma instituição particular, não era uma associação beneficente. E aí a gente teve muita dificuldade de dinheiro e teve que fechar o Havaiandava. Pô, se a senhora está falando de 32 anos da Alternativa e mais 30 e poucos anos da Havaiandava, nós estamos falando em mais de 60 anos consecutivos de trabalho com pessoas com deficiência intelectual. Eu não comecei no Havaiandava no começo do Havaiandava, eu já peguei o Havaiandava andando, mas enfim, eu trabalho nessa área há quase 50 anos. Mas é um segmento de uma... Daí tem 3 gerações já de pessoas dedicadas, voluntárias, que vêm junto com essa mesma filosofia, trabalhando já há 60 anos. Exatamente, e você falou uma coisa muito certa, é a mesma filosofia de trabalho, que é assim, a coisa fundamental para a gente é o respeito que a gente tem por cada uma dessas pessoas que a gente atende, com as próprias características, com a sua vida familiar, a sua vida social, é tudo isso que a gente precisa atender quando a gente trabalha com essas pessoas. Então a senhora disse que já é uma série de pessoas, uma equipe praticamente que atuava na Havaiandava, fundou a Alternativa. Nós temos hoje essas pessoas lá até hoje, pessoas que vêm da Havaiandava ainda. A gente tem algumas dessas pessoas ainda trabalhando aí. Dona Ana Maria, eu tenho uma certa preocupação quando... Preocupação e é lógico, vem acompanhada de um grande elogio de pessoas dedicadas há tantos anos fazer um trabalho bonito como esse, de cuidar de pessoas com deficiência intelectual. Mas a minha preocupação vem no seguinte sentido:
O mundo mudou muito, né? O mundo de 60 anos para cá é outro mundo. A gente poderia dizer que é uma outra terra, é uma outra filosofia, outra política, a medicina mudou, os tratamentos de terapia, as terapias mudaram, as relações sociais mudaram, ou seja, tudo mudou, principalmente as relações com pessoas com deficiência. Então, quando a gente fala de pessoas que já estão há pelo menos 40 anos, vamos colocar assim, 32 de Avanhandava, mais uns, então, 32 de Alternativa, mais uns 10 de Avanhandava, uns 40, 42 anos atuando nesse sentido. Essas pessoas, elas acompanharam a evolução dos tratamentos, das terapias, das relações sociais. Isso é fundamental, isso é fundamental. A gente tem que estar sempre muito atualizado, sempre aprendendo coisas novas, vendo o que existe, senão fica fora do mundo, aí não dá. A gente realmente tem que estar muito, muito próximo de tudo que está acontecendo, ter contato com tudo que existe. Há algum tempo atrás eu entrevistei uma pessoa de uma instituição muito grande, espalhada pelo Brasil inteiro, a gente não costuma citar nomes aqui, e ela disse para mim que estava ainda um pouco difícil de mudar a cabeça de alguns diretores, porque cada entidade tem um diretor separado, dentro do mesmo nome, tem casas com diretores separados. Então é muito difícil convencer essas pessoas de que a questão do ensino, por exemplo, tinha alterado completamente, né? Nós hoje, a escola ela é para atender a diversidade humana. A escola está aberta para atender todos os tipos de deficiência. A escola municipal, estadual, a particular, tudo mais. Mas eles ainda continuavam resistentes na questão de separar, né? Deixar quase que num gueto, deixar quase que assim... separados mesmo, tá? As pessoas com deficiência intelectual. Estava difícil de mudar essas cabeças. Como que a Alternativa hoje encara a questão do ensino? Ela participa ativamente dos seus atendidos na escola? Eles mandam para a escola particular, mandam para a escola pública, faz o curso primário, o ginásio, alguma coisa assim? Olha, não, a gente atende pessoas, na Alternativa agora, a gente atende pessoas jovens, adultos e idosos. Então eu tenho gente lá a partir de 18 anos. Sim. Não tenho ninguém com 18 anos agora, acho que o mais moço que tem lá tem 21, 22, por aí. Tenho gente bem mais velha, tenho a pessoa mais velha que a gente atende está fazendo agora, no mês que vem, 74 anos. Está lá desde que a Avanhandava nasceu. Não, essa não, essa já veio meio velhinha, já está lá um pouco, mas fazem 15 anos que ela está lá. Outro dia ela comemorou 15 anos de Alternativa. Tem gente que está lá desde que a Alternativa começou. Isso existe. E que já veio do Avanhandava. Então, atendido. Já atendido lá. Então, essas pessoas mais velhas, elas não estão indo em escolas, etc. Elas vão lá na Alternativa. A Alternativa é uma oficina abrigada de trabalho. É um lugar onde as pessoas vão para aprender a trabalhar, aprender a fazer coisas. Sim. E aprender principalmente uma postura de trabalhador, que serve a qualquer lugar. Não. Na pergunta, eles ficam o dia todo? Alguns ficam o dia todo, alguns ficam meio período, alguns ficam 3/4 do dia. Bem antigamente, a gente exigia, quando começou a Alternativa, todo mundo tinha que ficar o dia todo, período integral. As coisas foram mudando, a vida foi mudando, tudo está diferente e agora a gente está se adaptando às condições atuais de vida. Então, tem gente meio período, tem gente que fica a manhã inteira e meia tarde, enfim, varia. A gente vai fazendo os horários conforme as necessidades, às vezes a necessidade de transporte. A Alternativa está lá no Brooklyn, a gente atende gente da Zona Norte, etc. Quer dizer, a gente tem que ir se ajustando às necessidades. Mas eu vou insistir na questão, porque eu considero primordial essa questão de ir para a escola. No caso desses mais jovens, por exemplo, de 21 anos, ele fica o período inteiro, se ele fica meio período, vocês conversam com a família para mandá-lo para a escola? Olha, isso sim, a gente vê como é que isso é feito. O grande problema está em conseguir uma escola que seja adequada, que atenda bem essas pessoas.
eu tenho gente lá que está atendido pela prefeitura, chama-se CIEJA, é um centro de educação, eu não sei traduzir isso direitinho, mas enfim, que para atender pessoas com alguma deficiência e que já fizeram alguma coisa de escolaridade antes, etc. Às vezes o atendimento é bom, às vezes o atendimento não é bom. Então, é meio complicado. A alternativa é uma oficina de trabalho, mas a gente tem a opção de ter também atividades em escolaridade, lá mesmo. Aí, cada das pessoas atendidas, as pessoas que a gente atende lá não se chamam alunos, são artesãos, porque o trabalho deles é um trabalho de artesanato, então eles são artesãos, eles não são alunos. Eles escolhem se eles querem participar dessa atividade e a gente respeita a escolha. A cada 6 meses a gente conversa de novo, se gostaria de fazer escolaridade, e aí os grupos de escolaridade são formados um pouco em termos de desenvolvimento nessa área, na área de aprendizagem. Eu tenho algumas pessoas alfabetizadas, poucas, outras não, mas que a gente precisa trabalhar, por exemplo, vocabulário de segurança, é uma coisa que precisa aprender, etc. Então, essas coisas são muito trabalhadas. Uso de dinheiro, eles trabalham na alternativa, eles têm um salário, então eles precisam saber como é que usa dinheiro. Isso aí se trabalha nessa atividade escolar. Enfim, toda a parte de conhecimentos gerais, para também localizar as pessoas. A gente trabalha muito com as atividades todas que estão acontecendo. Por exemplo, esse ano, Olimpíadas, Paralimpíadas, etc. Se trabalhou deixá-los muito, conscientes do mundo atual. Muito, eles estão muito ativos nessa parte. A gente estimula muito que assistam um jornal na televisão e se conversa sobre isso, para saber o mundo como é que é, né? Ok. O que está acontecendo. Se você quiser conhecer um pouquinho da alternativa, você pode entrar no site, www.alternativa.org.br. Quiser conversar com alguém da alternativa, saber mais, fazer perguntas, dar sugestões, pode ligar para o telefone 5542-6072. Nós estamos conversando com a dona Ana Maria Rosseto, que é uma das fundadoras da ONG Alternativa. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com uma das fundadoras da ONG Alternativa, que fica aqui no Brooklyn, na rua Joaquim Nabuco, 513. É a dona Ana Maria Rosseto, que já trabalhava numa outra instituição chamada Avanhandava, lá atrás. Bem lá atrás. Bem, há mais de 32 anos que ela é voluntária. Olha que beleza, a alegria estampada no rosto de quem faz a caridade, quem é voluntário nessa vida, só tem a ganhar. Então eu convido você que está nos vendo hoje, arruma um trabalho voluntário, é tão bacana, tão legal. Mas eu queria retornar a um assunto que eu encerrei no primeiro bloco. Eu insisto bastante, quando eu tenho alguém aqui sendo entrevistado, que trabalha com alguma instituição, que seja com deficientes intelectuais, deficientes físicos e tudo mais, com relação à escolaridade. Por quê? Porque mudou muito, mudou completamente a questão do ensino no Brasil. Hoje as escolas são obrigadas a dar atendimento a todos os tipos de pessoas, seja pessoas que não têm nenhuma deficiência, pessoas que têm deficiência intelectual, deficiência física, a surdez, a cegueira e tudo mais. A escola tem que estar preparada para isso. E por que isso é bom? Primeiro, o convívio, ele faz com que a humanidade cresça intelectualmente, socialmente, moralmente. A nossa diversidade, ela é muito rica. Então nós precisamos dessa convivência. Nós precisamos treinar os professores para saber lidar com todos os tipos de pessoas. Então nós precisamos das crianças na escola comum, não separar em termos de salas especiais ou casas especiais. Isso não dá uma convivência, não dá uma melhora social, não dá um convívio melhor. Mas a dona Ana Maria estava explicando para nós que a Alternativa não é uma instituição de ensino, e sim uma instituição que é rica em trabalhos manuais.
não é isso? A- a- O objetivo de vocês é o artesanato, É uma, uma oficina. o objetivo não é o artesanato, o objetivo é a preparação dessas pessoas para que possam viver bem, tanto na sociedade, como conseguir algum tipo de trabalho, como na família, para Através do aqueles que não artesanato. conseguem. O artesanato é o meio que a gente tem para trabalhar com essas pessoas. Então, elas não precisam necessariamente, por exemplo, ir trabalhar com artesanato. Eu tenho pessoas que saíram de lá e estão trabalhando, por exemplo, em supermercado. Tem gente que começou, tem um rapaz que começou como empacotador no supermercado. Agora ele foi promovido, ele é um repositor de mercadorias. Quando as pessoas no supermercado fazem muita bagunça, né? A gente pega as coisas, deixa em outro lugar. Sim. Ele vai lá, recoloca no lugar Tem um certo. senso de organização. Ele vai lá organizar, ele obedece isso direitinho, faz isso. Tem gente que trabalha em alguma instituição interna, tem gente trabalhando em laboratório clínico que funciona como um office boy interno. Enfim, tem algumas pessoas trabalhando assim. Eles aprenderam na alternativa a postura de um trabalhador. Como é que é? Então eles começam a ter renda própria, coisa assim. Você tem que respeitar horários, você tem que respeitar a instrução do seu chefe, você tem que fazer exatamente o que é a sua função e não você querer fazer outra coisa. Conhecer o que é hierarquia, né? Exatamente, é isso que é o principal que se trabalha, aprender como é que é a sua postura numa situação de trabalho. Então pronto, a senhora já me explicou. Aí ele está pronto para trabalhar em outros lugares. Quer dizer, o objetivo não é artesanato, o objetivo é dar qualidade de vida para a pessoa. Exatamente, exatamente. Então nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho que é desenvolvido lá na Alternativa legal. E ver como é que os meninos jovens adultos, a gente jovens chama velhos, sempre de meninos. como é que eles estão trabalhando. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na Alternativa. Nós vimos que os trabalhos são lindos, né? Queria agradecer a Carla Pimenta, que foi lá na Alternativa e fez esse trabalho gostoso, maravilhoso que nós vimos agora. A gente percebe, dona Ana Maria, que o pessoal que está trabalhando lá trabalha assim, parece que muito feliz, né? É um trabalho gostoso de ser desenvolvido. É muito bom, é muito bom. É a coisa que a gente mais fica contente, é que as visitas que vão na Alternativa sempre dizem isso pra gente. O pessoal tá feliz, está contente, tá se sentindo bem. E eles lindos, estão, né? Eles eles trabalham muito bem e realmente, quer dizer, como eu disse para você, a gente trabalha principalmente essa postura de um trabalhador. Então, você está fazendo uma coisa, tem que ser muito bem feito. Aí não é de qualquer jeito. Uma questão que é importante. Se eu vou visitar a Alternativa e eu gosto de trabalho manual, eu gosto de pintar, ou então eu me interesso por negócio, eu posso ir lá ajudar, trabalhar também?
Depende um pouco. Precisa ver se você tem uma habilidade, se você quer colaborar. A pessoa que não é Aí- deficiente pode chegar lá e ajudar a desenvolver trabalho? Não, fazer o trabalho mesmo não pode, porque os trabalhos são todos feitos por eles. Mesmo a gente tem instrutores, evidentemente. Os instrutores estão lá para dar um suporte, para dar uma Que me deu orientação. vontade de ir lá pintar também. A gente pode pensar em fazer uma tarde de pintura para convidar Pode outras abrir. pessoas. Olha, Pode. Os pais, os amigos podem vir fazer uma tarde de artesanato. Aliás, quando você estava falando para as pessoas que querem conhecer qual é o endereço, eu queria dizer o seguinte, as pessoas que querem conhecer a alternativa não precisa agendar nada, pode aparecer lá a qualquer momento E vocês para aceitam conhecer. voluntários, pessoas que queiram trabalhar Com vocês? certeza, com Tá certeza. bom. Se você quiser ser voluntário da Alternativa, você sabe, pode entrar no site www.alternativa.org.br ou telefonar para 5542-6072 ou mesmo ir no local, no Brooklyn, na rua Joaquim Nabuco, 513. Se você quiser comprar também, né? Com certeza. Os produtos que você viu aí, desenvolvidos por eles, vasos lindos, trabalhos de rede, de trança, de tudo que tem lá. Tem um monte aqui que eu já nem sei. A gente recebe também... tecelagem, macramé. O que é macramé? É um trabalho que se faz com fio, um trabalho manual que faz todo um rendadinho, uma coisa Tem assim. couro, mosaico de vidro, desenho e pirogravura em madeira e couro, pintura em cerâmica e madeira, bordado e pintura em tecido, prensagem de flores e folhas, produção de bijuteria, tudo isso tem lá. Se você gosta desse tipo de enfeite para sua casa, pode ir lá na Alternativa adquirir. Preço Isso. baratinho? Preço Abriba, muito justo, muito justo. Exatamente. E a gente faz também encomendas. Às vezes as pessoas querem uma coisa que não é exatamente aquilo que está lá para ser vendido, mas enfim, um tamanho diferente, ou às vezes um modelo diferente, que aliás para nós também é muito bom ter outras ideias, etc. E sendo da capacidade da gente fazer, a gente faz. Quantas pessoas vocês têm hoje lá? Agora são 37, 38 artesãos. Se precisar, tem vaga para mais alguém? Se A precisar. gente pode atender, a nossa perspectiva é atender no máximo 50 pessoas, Então mais tem que vagas. isso não dá. Tem vaga. Ok. Ainda tem. Dona Ana Maria, foi muito bom, Que mas bom. já acabou. Olha, eu tenho que agradecer demais a senhora, porque Imagine. pelo tempo que a senhora está falando, a senhora passou uma vida inteira sendo voluntária. Eu estou trabalhando lá Uma faz vida tempo. inteira trabalhando com pessoas com deficiência intelectual. E isso serve de lição, eu acho que deveria servir de exemplo para muita gente que não fica fazendo nada em casa. Vai trabalhar, vai arrumar um jeito de ajudar o próximo, faça como Dona Ana Maria. Então eu te agradeço demais pelo seu trabalho, pela sua vida. Imagina. E agradeço por a senhora ter vindo aqui. Eu é que agradeço de poder estar mostrando o que é a alternativa, que para nós isso é muito importante, poder divulgar o trabalho, que as pessoas conheçam e saibam que essas pessoas que têm deficiência, elas têm deficiência, mas elas têm também muita possibilidade de fazer coisas, de produzir, de serem ativas. Sempre tem uma potencialidade aí Isso é escondida muito que pode ser importante. desenvolvida. Isso é E muito importante. como eu gostei muito do trabalho, eu vou passar de novo. Se você quiser entrar no site www.alternativa.org.br, você pode comprar produtos, você pode ser voluntário, você pode simplesmente fazer uma visita. Quiser telefonar, 5542-6072, ou pode ir direto no Brooklyn, Rua Joaquim Nabuco, 513. Nós adoramos estar com vocês, mas encerrou. Nós te esperamos na próxima semana com o programa Diversidade. Até lá!